do nosso segundo debate do Prós e Contras de hoje. Quem tem razão? Para debatermos esse assunto, recebemos a Clarice Ferraz, que é especialista no setor elétrico e também professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além do Ulisses Ruiz de Gamboa, economista e também professor do INSPER. Agradeço demais pela participação e gentileza dos dois. Eu começo, por gentileza, com a Clarice. Primeiramente, eu gostaria de saber como você viu essa aprovação por parte do Tribunal de Contas da União. O que achou dessa modelagem? Muitas entidades, especialmente alguns sindicatos ligados à Eletrobras, estão falando que a empresa vai ser vendida a preço de banana. Gostaria de escutá-la em relação a essa temática. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. Então, eu vejo com muita apreensão e com muita tristeza mesmo, né, o que aconteceu no TCU. Porque o TCU, ele é um tribunal de assessoria do Legislativo, então ele tem que analisar as contas, né, se certificar que o Congresso não está aprovando um projeto de privatização que pode ser lesivo, que tem fraude, que está a conta errada e que o brasileiro está recebendo pouco, né, pelo aquilo que ele tem direito de receber, já que o ativo é dele, a Eletrobras, né, do povo brasileiro, enfim. Então, na verdade, não tem muita subjetividade, não é uma questão de interpretação. O voto, o 1, né, o honroso voto contra do ministro Vital do Rego, ele é muito técnico, inclusive tem o voto, né, a sessão está no YouTube, o voto ainda não foi liberado, mas será. Tem uma discussão muito profunda ali dos problemas que a gente vê no nosso setor elétrico. E foi isso que ele aportou, porque ele aportou 6 ilegalidades. Então não é uma interpretação. A ilegalidade está lá, é um fato. Contra fato não tem argumento. Então tem uma ilegalidade. A gente pode ser até a favor da privatização, não é meu caso. Mas assim, mesmo se você é a favor, você não quer ser roubado, não é? E é isso que ele está dizendo, que o valor está sendo erroneamente atribuído e que está tendo uma subavaliação da empresa. Então o tribunal, se ele deixou passar, posto que está comprovado no voto do ministro que isso está acontecendo, o tribunal pecou. O tribunal não cumpriu sua função institucional. É disso que se trata. Agora, Ulisses Ruiz de Gamboa, economista e também professor do INSPER, também gostaria de escutá-lo em relação ao modelo adotado, ao posicionamento do TCU e também o que disse a Clarice sobre as ilegalidades. Você concorda com a privatização? Olha, eu concordo porque o governo brasileiro, na verdade, já não é de agora, ele tem pouca capacidade de investimento, né? Não é um mistério para ninguém que o governo enfrenta as despesas de pessoal, as despesas com previdência, que são despesas crescentes. Então, enfim, seria longo aqui para detalhar, mas também é do conhecimento de todos, o orçamento é rígido, tem uma série de coisas. Então, isso daí dificulta muito o investimento público em setores que são básicos. Então, eu sou favorável desde que a privatização seja acompanhada de uma regulação eficiente, uma regulação que funcione, tem aí um problema de cobrança de tarifas, que é uma coisa para ser conversada, digamos assim, não nesse momento, depois. Mas, assim, com relação à questão jurídica, ilegalidade, eu não tenho muito o que falar, não é minha área. O que eu poderia dizer com relação ao preço depende das premissas adotadas na hora de calcular o valor de uma empresa, tá? Agora, o fato do governo receber menos tem uma contrapartida na medida... aí tem uma discussão se é o valor ou se é o valor mais alto, mas o governo vai deixar de ter essa despesa. Muito provavelmente a empresa vai realizar investimentos, vai melhorar a parte de prestação de serviços, e eu imagino que, inclusive, isso vai redundar, mediante uma boa regulação, até em tarifas menores. A gente tem um problema de energia elétrica. Deixa eu só terminar, por gentileza. A gente tem um problema de falta de energia elétrica no país, de uma maneira geral. O Brasil, por exemplo, não pode crescer a 4%, 5% porque não tem eletricidade suficiente.
mesmo com as novas hidrelétricas, o Brasil não tem a capacidade para sustentar o crescimento econômico. Falta energia, falta infraestrutura. Então, assim, eu não vejo problemático. Ao contrário, eu sou favorável à privatização. Certo. Naturalmente que a gente tem que ver uma série de detalhes. E é muito importante a questão da regulação. Agora, só esclarecendo certo. que eu não sou nem advogado, nem especialista como uma professora na parte do setor elétrico. Então, eu estou falando em termos de uma empresa pública, tá? A Clarice sinalizou que quer rebater rapidamente. Clarice, por favor. Tá bom. Não, é isso. Acho que o Ulisses está falando de forma, né, o professor Ulisses, de forma genérica, né? E a Eletrobras é uma empresa muito chave. A questão da eletricidade é uma coisa muito severa. Então, não é uma empresa como outra qualquer. Essa questão que você colocou, professor, de o governo está tendo despesa com a Eletrobras, ela não se verifica, tá? A Eletrobras, ela apresenta lucratividade. O governo, ele ganha dinheiro com a Eletrobras, ele ganha dividendos da Eletrobras, ele não gasta. E a Eletrobras, ela tem capacidade de investir. Agora, o que ela está fazendo? Ela está dando todo o dinheiro para distribuir em lucros e dividendos, como estão fazendo com a Petrobras. A Eletrobras não precisa do governo brasileiro para investir. Ela se beneficia do fato de ser uma empresa pública e consegue captar preços melhores. Mas ela tem dinheiro em caixa, ela tem lucros retidos para investimento e ela tem capacidade de justamente captar recursos, porque o EBITDA dessa empresa é um dos melhores do setor. Então, a relação dela dívida, né? Então, ela está muito bem, a Eletrobras. A Eletrobras tem plena condição de investir. Então, quando a gente olha, né? Eu sei que, em princípio, tem gente que é muito favorável, de modo geral, a privatizações, mas não é exatamente disso que a gente está falando aqui. Porque não é só da troca, né, de titularidade entre a União e o setor privado. Estou dizendo que está tendo um roubo. Segundo, essa energia, ela é essencial, a gente está falando de energia hidrelétrica, certo. São os reservatórios. E terceiro, é a questão da tarifa, que vai aumentar. E que a agência de regulação, que certamente é muito importante, essa questão da regulação, não cumpriu o seu papel. Então, a gente não pode descansar nisso que a regulação vai cuidar, porque a regulação não aportou nenhuma análise de impacto tarifário. Porque a regulação deixa a tarifa do brasileiro aumentar 20%, 25% a cada ano. Professora, a regulação não olha para o consumidor. Perfeito, eu peço licença. Eu gostaria só de apresentar para você que nos acompanha e também para os nossos convidados uma tabela aqui sobre a Eletrobras. A nossa produção preparou para a gente ilustrar melhor essa discussão. Trata-se de uma empresa que tem um patrimônio líquido na ordem de 79,1 bilhões de reais, dívida bruta de 41,6 bilhões, o valor de mercado, isso aferido no mês de março, de 59,4 bilhões de reais. A participação da União, empresas e fundos públicos no capital hoje está em 72%. E lembrando que é uma companhia que tem mais de 12 mil funcionários. Agora eu quero passar, por gentileza, para o professor, o nosso convidado, Ulisses Ruiz de Gamboa, economista e também professor do INSPER. Por qual razão uma empresa desse tamanho é recomendável, na opinião do senhor, que esteja na mão da iniciativa privada? O senhor entende que a gestão pública faz com que a empresa não seja, digamos, tão eficiente quanto poderia? Olha, eu não posso fazer uma generalização, tá, com relação a isso. Isso é realmente uma questão de avaliação caso a caso. Mas, de uma maneira geral, a gestão privada, a professora falou do lucro, então a gestão privada é uma gestão que busca maximizar o lucro. Agora, eu queria lembrar também a professora o seguinte: lucro é receita menos despesa. Então, o governo sim tem despesa na empresa. E outra coisa, o governo pode ganhar muito e muito mais se a empresa crescer, se a empresa tiver uma capacidade muito maior de investimento que ela teria na iniciativa privada, e o governo pode cobrar tributos. Agora, uma outra coisa e ganhar muito com isso, né? Um exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, né? Que muita gente fez escândalo quando foi privatizada. Eu não estou falando de outros problemas que podem ter acontecido, pode ter acontecido com qualquer empresa. Eu estou falando em termos de lucro, de geração de empregos e de tributação. A tributação sobre o que a Vale produz aumentou 15 vezes
a geração de empregos também. A gente tem também a Companhia Siderúrgica Nacional, vários exemplos. Claro que a gente não pode generalizar com os exemplos, mas tem vários exemplos de privatização que deram certo. E lembrando também o seguinte, e eu deixei bem claro aqui, que a parte de regulação é fundamental. O problema é que o Brasil tem que fazer as reformas, entre tantas coisas, também das agências reguladoras. As agências reguladoras precisam realmente serem modernizadas no Brasil, e não só no setor elétrico, eu acho que em vários outros setores, mas não é o caso de comentar isso aqui. Então, eu acredito que a empresa possa ter um potencial de crescimento e possa ter um potencial de geração de energia que, no final das contas, vai beneficiar o país, e isso pode crescer bastante. Mesmo ela tendo possibilidade de captar dinheiro barato, ou mais barato, digamos assim, né, do que o setor privado, mas eu acredito que ela possa aumentar muito a sua capacidade de geração, tá certo? A professora Clarice é muito expressiva. Enquanto você expunha suas ideias, professor, ela chegou a regalar os olhos. Eu quero entender exatamente qual é o seu pensamento, por gentileza. Todo mundo tem direito a uma opinião, né? Claro, mas aqui eu acho que a gente deve realmente estar embasado. Não, com certeza, não se trata de eu desrespeitar a sua, mas eu quero chamar a sua atenção que tem que ter mais cuidado, porque essa empresa e esse setor é muito estratégico. Então, a nossa opinião, ela tem que estar muito bem informada e a gente tem que ser mais especialista, sim, porque é muito específico o setor elétrico. Estou dizendo que é fácil, não, mas a gente tem que dedicar tempo se a gente quiser realmente entender o que está acontecendo. O que eu estranhei foi o exemplo da Vale do Rio Doce, foi isso que me deu esse choque. Porque esse é um exemplo perfeito de expropriação do patrimônio do povo brasileiro. A Vale foi vendida por um valor ridículo. As pessoas que compraram a Vale levaram o direito das lavras, o minério que está no subsolo, que pertence ao Brasil. Eles não pagaram R$1 por isso. A gente teve Mariana, a gente teve Brumadinho, poluíram todos os nossos rios, mataram pessoas. Tem uma crise ecológica por causa da Vale do Rio Doce. Por quê? Porque, como perfeitamente explicou o professor, a empresa quer maximizar lucro, a empresa corta funcionário, a empresa corta revisão de segurança, a empresa suborna a empresa que faz avaliação de risco. A Eletrobras, assim como a Vale, a gente está falando de barragem. Estoura uma barragem, morre gente. Acontece muita coisa ruim, pessoas ficam sem água, sem energia. Estou falando privatizar a Eletrobras, tem os reservatórios, gente. Isso não é só eletricidade, não. É o estoque de água doce, que é para abastecimento humano, que é para a indústria, que é para o turismo, que é para a navegação. Isso é essencial à vida humana. A gente está entrando numa era muito severa de tensão e de restrições climáticas. E esse programa da privatização, além de ser lesivo, como esse da Vale do Rio Doce, além de ser irresponsável, como esse da Vale do Rio Doce, ainda está associado com projetos de expansão de geração termoelétrica, todo esse jabutis que eu acho que isso a imprensa tratou bem. E aí, tanto a descotização, que é o coração da privatização, como essas coisas que o governo foi colocando no projeto como medidas compensatórias, né, para não falar outro nome para o Congresso, para os congressistas aprovarem esse projeto como ele está, com as ilegalidades que ele tem, faz parte a gente consumir muito mais gás natural. Gente, gás natural é o combustível que está no coração da guerra da Ucrânia. A Europa inteira, os Estados Unidos, o mundo inteiro está com medo de não ter abastecimento, com medo de ter uma inflação generalizada no mundo. Não é por demanda, as pessoas estão comendo pouco, estão comprando pouco. Essa inflação vem da energia. A energia cara deixa tudo caro. Então a gente tem que ter controle sobre isso. A Eletrobras, ela vende 20% da energia que a gente paga, é energia cotizada. Gente, é baratinho, é 60, 70 reais. Por quê? Porque o povo brasileiro já pagou, está amortizado. Então, a gente paga agora só a operação e manutenção. Se vai para um preço de mercado, que é como está posto, quer dizer, ele quebra o contrato, essa energia estava sendo contratada por esse preço até 2042, nosso direito. É quebra de contrato com os brasileiros. Ele está dizendo que a gente vai ter que pagar de novo por essa usina, porque essa usina vai ser colocada no mercado. Ano passado, na crise hídrica, gente, e é 10 anos seguidos que a gente está tendo de risco hídrico, tá? E é o clima mudando também. Ano passado, a nossa conta explodiu com participação de quê? De gás, né? E se essa energia estava sendo despachada a conta termoelétrica, R$ 2.400, você imagina 20% da sua energia, que custa em média 60, 70 reais, passando de 60 para 2.400. Será que não vai aumentar a tarifa?
Estamos debatendo e analisando a privatização da Eletrobras. Eu estou recebendo a Clarice Ferraz, especialista no setor elétrico e também professora da UFRJ, além de Ulisses Ruiz de Gamboa, economista e professor do INSPER. A professora disse há pouco e mencionou justamente a fala do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, em que ele teria dito que a estatal seria vendida a preço de banana. Nós também separamos um trecho da fala do ministro Augusto Nardes, além de uma fala do presidente da Abradim. Os dois destacaram o processo de privatização da Eletrobras. Acompanhe. O Brasil está atrasadíssimo. Se nós voltar a crescer 5%, 6%, nós não temos condições de atender o crescimento da economia nacional. Então o Brasil precisa investir urgentemente na questão energética e por isso que foi uma decisão praticamente unânime do Tribunal de Contas da União. Nós temos condições de oferecer através da costa brasileira uma costa imensa, gás futuramente através de nitrogênio verde para a Europa, talvez até substituir o mercado que hoje é comandado pela Rússia e nós abastecer esse mercado europeu. Vai depender de nós fazermos os investimentos. E com essa abertura, essa privatização da Eletrobras, nós teremos chances de receber investimentos de vários investidores que poderão investir em energias renováveis, que não precisamos utilizar mais as energias que causam problemas de poluição. E eu acho que essa é uma grande transformação e muda praticamente a matriz energética da nação brasileira. Então eu acho que foi um avanço importantíssimo. A Abradim vem acompanhando de perto o processo de privatização e capitalização da Eletrobras e detectou inúmeras irregularidades, inclusive em função de reclamações feitas por investidores que são nossos associados. O preço que é proposto para a capitalização da empresa é extremamente lesivo aos atuais investidores. E nós entramos em contato com o ministro Vital do Rego e esperávamos que essas ilegalidades fossem sanadas no âmbito do TCU. Infelizmente não foi isso que aconteceu e agora a associação vai tomar as medidas legais cabíveis. Tá aí a privatização da Eletrobras em destaque. Pudemos acompanhar as falas do presidente da Abradim, além de um ministro do Tribunal de Contas da União. A gente, infelizmente, está encerrando o nosso debate, mas eu preciso pedir um fechamento dessa discussão para os nossos convidados. Ulisses Ruiz de Gamboa, se quiser comentar as falas que nós trouxemos aqui no programa e também gostaria que você defendesse o seu ponto de vista nessa discussão, por gentileza, 1 minuto para você. Pois não. Bom, a gente escutou a questão do crescimento, né? O crescimento econômico precisa, entre outros insumos, de energia elétrica. Isso é fundamental. Não temos capacidade de crescer. Quando o Brasil começou a crescer muito, uma certa época, ocorreu um monte de apagões. Não tem energia elétrica. Eu acho que isso não tem para onde correr. Agora, queria só mencionar o seguinte, professora, acidentes existem também na Petrobras, em qualquer empresa. Os acidentes podem acontecer. Não é questão da empresa ser pública ou privada. Os acidentes podem acontecer. É lógico que é lamentável, longe de mim falar que não. Agora, a gente precisa, sobretudo, de melhorar a regulação desse tipo de serviço. E com relação a ser estratégico, tudo é estratégico. Então, por que a gente não estatiza tudo? Seria uma boa solução, né? Porque tudo é estratégico. O petróleo, o gás, o trigo, né? O fertilizante, estatizamos tudo. O único problema é que o governo não tem dinheiro para fazer isso e, em termos de eficiência, possivelmente não seja a mesma. Então, a minha defesa seria essa. Obrigado. Professora, a necessidade de crescimento justifica a privatização da Eletrobras? 1 minuto para a senhora. Perfeito. A gente precisa de energia para crescer e não é o setor privado que vai colocar. É preciso examinar, não é a série histórica. Quando a gente começou a privatizar em 95, aumentou o investimento? Não. A Folha de São Paulo, tem 2 semanas, publicou, né, o investimento público em áreas onde ele se retirou. Aumentou o investimento privado? Não. Então é uma loucura. O setor elétrico está em plena transformação e o investidor privado, prudente que é, e tendo necessidade de ter remuneração rápida dos seus ativos, ele não pode entrar nesse setor dessa forma. Então não há atração de investimentos. O que é que ele faz?
Ele não vai investir, e aí pela escassez o preço vai aumentar ainda mais e ele vai lucrar muito, que é o objetivo dele. Ele não tem necessidade de investir, ele quer lucrar. E com ele, a escassez faz aumentar o preço dele. Então, isso é bom para o investidor, para o dono da Eletrobras. Não está preocupado em ter abundância de energia para o nosso desenvolvimento. Pelo contrário, ele está preocupado em ter abundância de lucro. E acidentes não são essas fatalidades, como você está querendo desqualificar o que aconteceu na Vale do Rio Doce. Foram regulações descumpridas. Não, eu não vou deixar. Desculpa. Foram regulações descumpridas. Tem o caso da empresa alemã. A empresa alemã que foi contratada para fazer auditoria, né, os engenheiros, coitados, é que foram responsabilizados porque fraudaram os laudos de segurança. Talvez você não conheça também essa parte, né, como não conhece o setor elétrico. Mas então é isso que aconteceu na Vale do Rio Doce, tem uma série de irregularidades, tá? Então acidentes acontecem quando a gente não faz manutenção, quando a gente não tem preocupação com o nosso público, quando a gente não tem nenhuma obrigação do governo a respeitar, quando a gente é tão grande que a gente passa por cima do povo e do governo. Então, é isso que aconteceu na Vale do Rio Doce. Não foi uma fatalidade, tá? E regulação é importante, regulação não é política. Mais importante é a política energética. A gente garantir que a gente tem uma fonte de eletricidade limpa e barata para a gente poder se desenvolver, ter uma vida boa e uma agenda positiva. Eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Tarifa barata e uma energia melhor. Debate de alto nível, cada convidado defendendo o seu ponto de vista. Se vocês quiserem e puderem, podem voltar todos os dias aqui no Prós e Contras. Muito obrigado de verdade. Clarice Ferraz, especialista no setor elétrico e também professora da UFRJ. E também Ulisses Ruiz de Gamboa, economista e professor do INSPER. Agradeço demais pela participação. Voltem mais vezes aqui à Jovem Pan News.